Rafinha tá definitivamente fora da Copa. Na verdade, a gente não sabe se ele tá de fato fora da Copa inteira ou se é só do próximo jogo contra a Escócia, ou até 16 avos, e depois ele vai conseguir voltar. É muito bizarro que tem muita gente comemorando a lesão do cara, gente, só porque não tá gostando do futebol dele. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha análise da Copa do Mundo e vou te provar e te mostrar que a gente tem chance real de realmente ganhar essa Copa. E ó, se você sofre com timidez, quer perder totalmente a timidez, conseguir dominar a oratória, melhorar a sua comunicação, acesse meu método no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado, que eu tenho certeza que vai te ajudar completamente. E ó, não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo não, hein? Primeira coisa sobre o Rafinha, é claro que eu desejo que ele melhore logo e é claro que ele faz a mínima diferença na Copa, embora ele tenha deixado a desejar sem sombra de dúvida. Isso é até o que o Romário fala. Romário é amigo do Rafinha e ele fala que o Rafinha é um dos maiores e melhores jogadores do mundo atualmente, joga pra caramba lá no Barcelona. Eu concordo com o Romário, só que na seleção ele tá deixando a desejar e até o Romário tá falando isso. No primeiro jogo contra o Marrocos, inegavelmente o Rafinha tava apagado naquele jogo, ele tava fantasma, não criou jogada. Eu não vi o Rafinha jogando, é sério, eu não tô lembrado de alguma coisa de destaque que ele fez. No segundo jogo agora, sem sombra de dúvida, ele jogou melhor contra o Haiti. É porque o hate do Brasil contra o Rafinha é tão grande que o pessoal só olha os erros e não consegue ver qualidade ou diferença nenhuma que ele fez em campo, mas ele fez sim alguma coisa, isso é inegável. Mas ele também deixa muito a desejar pela qualidade que ele tem. Por exemplo, ele estava impedido em 2 lances, em um deles, nem se não tivesse impedido, ele não ia fazer o gol, ele inventou de cavar, ia ser um gol bonito se não tivesse impedido e tivesse entrado, só que ele era só ter cortado e chutado, ou ele poderia ter feito muitas outras coisas. Então assim, não é o Rafinha do Barcelona, que nem antigamente o pessoal ficava falando do Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior não jogava bem pela seleção e só pelo Real Madrid. Hoje em dia não, o Vinícius Júnior do Real Madrid é o mesmo Vinícius Júnior da seleção brasileira, se na seleção ele não tiver melhor. O cara tá se soltando, tá se jogando demais, tá sendo a maior estrela da Copa do Mundo em 2026 pela seleção brasileira, sem sombra de dúvida. Vai entrar o Neymar depois, mas assim, o Vinícius tá armando jogada, ele tá driblando bem, ele tá fazendo gol, o cara tá carregando a seleção em muitos aspectos lá na frente. Lucas Paquetá, temos que elogiar o Lucas Paquetá, ele também tem muito hate do brasileiro, mas ele tá jogando bem também. Pra mim, ele jogou bem no primeiro e no segundo jogo, tem gente que critica ele no primeiro, ele quase fez um gol até de voleio, ele jogou bem. Mas no segundo jogo ele realmente foi, acho que o top 2, top 3 melhores jogadores em campo. Outra coisa polêmica que eu tenho pra falar, Ryan e Endrick não jogou tão bem quanto o público tava achando que eles iam jogar. Não tem como negar, o time do segundo tempo foi pior do que o time do primeiro contra o Haiti, ponto. Isso aí ninguém pode discordar. O Ancelotti sabe sim escalar um time. O time titular ali do primeiro tempo tava jogando muito bem. Matheus Cunha joga muito bem, eu acho sim que ele tem que ser titular. E o Endrick também joga bem. O Endrick tem que entrar. Eu acho errado o Ancelotti não ter colocado ele no Marrocos, por exemplo, e não colocar. Ele tem que entrar, mas no segundo tempo, não de titular. Agora eu vou explicar pra vocês por que eu acho que o Brasil realmente vai ganhar a Copa. O primeiro motivo é que o Ancelotti, como eu falei, ele sabe o que ele tá fazendo, gente. Ele tá testando muito bem a seleção para saber o que vai se adaptar melhor. Por exemplo, no segundo tempo ficou 0-0 Haiti e Brasil, e tinha Ryan, tinha Endrick, e Vinícius Júnior tinha saído, Rafinha tinha saído também. Ou seja, o time titular tinha saído e tinha entrado o time reserva, né, que tem os garotos mais novos, enfim. E não tem como o brasileiro negar isso. O primeiro tempo se saiu melhor, e o Ancelotti sabe disso, e ele vai saber agora dosar e equilibrar quem ele vai escalar, quem ele não vai, quem ele vai levar do banco pro titular com mais frequência. Então, tudo isso aí tá sendo muito bem montado. O que eu quero dizer? A seleção brasileira do jeito que tá, não vai ser a seleção brasileira que vai estar daqui 15 dias. A tendência é ir melhorando e progredindo. E melhorando e progredindo, a gente consegue sim pegar uma França e uma Argentina da vida. Principalmente porque a gente vai estar com o Neymar em campo. Você pode falar o que quiser, o Neymar vai surpreender. Por quê? Porque o cérebro dele ainda tá lá. Não tem como negar. Eu acredito que ele não consegue jogar talvez todos os 2 tempos ali com alta performance, fazendo total diferença, mas em algum momento ele vai sim fazer a diferença, nem que seja jogando o segundo tempo inteiro, ou quem sabe ganhando a titularidade mais pra frente, lá pra quartas de final. Então, o Neymar vai fazer a diferença, eu tenho certeza disso. A gente vê com base o Messi. O Messi, simplesmente o cara meteu 3 gols na estreia. Quem esperava isso? O Messi ainda é o melhor jogador do mundo, mesmo hoje jogando em um time tecnicamente ruim, ele não tá em um Barcelona, Real Madrid da vida, e mesmo assim, quando ele vai jogar com pessoas nível Copa do Mundo, ele ainda é o melhor do mundo.
O Neymar também tá assim, ele também vai estar entre os melhores. Isso aí você não pode ter, você não precisa ter dúvida disso. O talento do cara ainda tá lá. E ó, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, não esquece, curte também. Outra coisa que aumenta a probabilidade do Brasil ganhar a Copa, Portugal e Espanha. Tava no topo do favoritismo. Não, essa Copa é de Portugal, essa Copa é da Espanha. Eles empataram contra dois times relativamente fracos. Podemos concordar que são times ruins. Eles perderam pro Congo e pro Cabo Verde. Então, tipo, Cabo Verde e Congo, você tá doido. Se o Brasil pega esses dois times, eu tenho certeza que a gente ganha de 2, 3 gols de diferença. E eles também, a Espanha e Portugal também. Eu não sei por que deu zebra, eu não sei o que aconteceu ali. Mas um placar de 0-0 e 1-1 não dá. E o Brasil empatou também. Vai todo mundo falar, ele empatou contra o Marrocos, o Brasil. Mas o Marrocos é uma potência, é o 7º do ranking, é uma das maiores e melhores seleções do mundo. Não tem como a gente negar isso, e mesmo assim a gente conseguiu empatar e eles também. Ou seja, tanto o Marrocos, tanto a seleção brasileira são fortes times para ganhar a Copa do Mundo. E detalhe, a gente só não ganhou contra o Marrocos muito por azar, porque a gente deu mais chute ao gol que foi pro gol do que eles. Então era pra gente ter ganhado aquele jogo também. Imagina com o time focado, pós-testes do Ancelotti, como ele tá testando, e ainda com o Neymar, a gente ganha dos Marrocos. Você pode ficar em paz com isso. Agora a Argentina e França que é um problema. Eu vejo que são as duas seleções mais fortes, só que a França, ela deu... O Senegal deu trabalho pra França. Ali no primeiro tempo, tava bem enroscado, parecia até que ia dar zebra, que o Senegal tinha chance de ganhar. Acontece que no segundo tempo, o Mbappé deu uma embalada, o time da França melhorou, no final saiu mais gols e ficou um placar de 3-1, o que também não é tão absurdo assim. Agora a Argentina, pra mim, é o maior problema. É a seleção que hoje eu falo, se o Brasil pega a Argentina, o Brasil perde. Sendo totalmente realista, acredito que pra França também. São as duas únicas seleções que a minha análise hoje, dentro da Copa do Mundo, o Brasil perde. Só que com o Brasil, com o Neymar bem focado, com a seleção mais bem preparada ali, com o Ancelotti, que eu já falei, ele tá sabendo escalar. Ele vai conseguir dosar e equilibrar ali de direita aquele time do segundo e do primeiro tempo. Com a seleção assim bem preparada, eu acredito sim que a seleção brasileira pode bater de frente com a Argentina. Só que o Messi, ele não é normal. Gente, o Messi vai driblar a nossa zaga e o nosso meio-campo, vai driblar o Casemiro, vai driblar o Marquinhos, deitando e rolando, gente. É o Messi, o que esse cara tá fazendo com a bola. Parece que o cara veio melhor do que na última Copa, que ele já tava um absurdo. Então, eu realmente acho que a Argentina tem chance muito alta de ganhar a Copa do Mundo, mas o Brasil também não tá atrás por conta de toda essa progressão e por conta de pressão também, a gente não leva isso em consideração. O Brasil não tem essa pressão de obrigatoriedade de ter que ganhar essa Copa, porque não é favorita, a Argentina é. Então, a Argentina entra com muito mais pressão e fora que eu considero o Ancelotti um técnico melhor. Agora, acredite se quiser, se o Rafinha não voltar bem e jogando bem, né, sem ser que nem foi, por exemplo, no primeiro jogo, lá para as quartas de final a gente vai ter um problema. O pessoal tá falando, mas quando o Rafinha saiu e o Vinícius Júnior depois também, muito depois do Rafinha, ou seja, o Rafinha ficou mais tempo fora, se eu não me engano, o Haiti encontrou jogo e o nosso ataque ficou muito mais fraco. Então às vezes a gente tem essa pressão toda contra o Rafinha, mas quando ele tá o Matheus Cunha, tá o Vinícius Júnior e quando tiver o Neymar ali atrás também, vai ficar muito forte. Eu acredito que vai ficar muito forte. O Rafinha vai encontrar o jogo ainda. E ele fora do campo foi pior do que quando ele estava dentro do campo. Então, repito dizer, o time do segundo tempo é muito pior do que o time do primeiro. Então o Rafinha faz diferença sim, mesmo não jogando tão bem quanto ele joga no Barcelona, assim como o próprio Romário falou, e não eu que estou falando, ele ainda assim é um bom jogador, assim como o próprio Romário também fala. O Ancelotti também, se eu não me engano, falou que ele é um dos melhores jogadores do mundo. Ele joga muito, principalmente pelo Barça, mas pelo Brasil, como eu falei que tá deixando a desejar, ainda tá jogando bem e ele fora lá para as quartas de final pode ser um problema para a seleção brasileira. Isso aí, a gente racionalmente falando, é isso. Mas eu acredito que ele vai se recuperar sim, acho que não foi nada sério, foi ali alguma lesão na coxa, alguma coisa. Hoje, do jeito que tá hoje, eu acredito que a gente ganha de todas as seleções até Portugal e Espanha. Minha dúvida é França e Argentina, só que quando tiver com o Neymar, o time mais bem preparado, conforme o Ancelotti vai estudando aí, vai trabalhando aí sim eu acredito que a gente ganha da França. A Argentina eu tenho minhas dúvidas, deixa aqui nos comentários. Mas tudo é possível, gente. Futebol o jogo com potências, grandes times, é decidido por um ou outro lance.
Então um lance ou outro, uma bola que entrar, uma coisa ali que acontecer, algum erro de algum jogador vai ser decisivo para tal seleção ganhar. E eu acredito sim que o Brasil vai ganhar o Hexa esse ano. Fora uma coisa que a gente não parou para pensar, o Ronaldo Fenômeno, ele tinha tido uma lesão no joelho antes da Copa de 2002 que a gente foi penta. E ele conseguiu recuperar, voltou, ninguém botando fé nele e foi lá e ganhou e ele jogou, foi o melhor do time. Agora vai acontecer a mesma coisa com o Neymar, que tá voltando de lesão de joelho. Aí Maradona, pela Argentina, que ganharam a última Copa do Mundo. Maradona tinha partido e na próxima Copa, pós Maradona partir, a Argentina ganhou. Agora o Pelé partiu. A próxima Copa, pós Pelé partir, é a essa agora. Ou seja, o Brasil vai ganhar. É claro que isso que eu tô falando não é nada racional, é só uma coisa emocional ou até mesmo espiritual. E ó, se você sofre com timidez, quer perder totalmente a timidez, conseguir dominar a oratória, melhorar a sua comunicação, acesse meu método no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado, que eu tenho certeza que vai te ajudar completamente. Foi esse o vídeo de hoje, não esquece de se inscrever, falou pra vocês.